por que você tem esse corpo? Porque Deus lhe deu esse corpo, especialmente o corpo humano, que é o mais evoluído de todos, no sentido de que a vida humana nos dá a prerrogativa de filosofia, de espiritualidade, de buscar por Deus. As outras espécies de vida, pelo contrário, tivemos que pedir para eles saírem daqui, que estavam lá embaixo, incomodando. Prendemos eles, né? Porque eles não entendem. Não podem sentar aqui, agora vamos cantar. E os cachorros batem palma e cantam com a gente. Não tem como. Então, o ser humano tem, ele não precisa ficar imitando os animais, ele tem essa possibilidade, né? De buscar a vida espiritual. Então, isso é importante entender tudo isso. O conhecimento espiritual, o Bhagavad Gita, que é o nosso livro principal, o tempo todo, ele enaltece a importância do conhecimento e coloca o cultivo de conhecimento como a verdadeira meta da vida, como eu mencionei. Que depois de muitas vidas brincando e mais ou menos desperdiçando tempo, a pessoa chega a se torna uma Mahatma, uma grande alma, e Gyanavam, ela busca por conhecimento, ela quer se alfabetizar, usando o exemplo que eu dei, né? Ela quer aprender, e para ela deixar as coisas materiais, certas coisas materiais, que são realmente inúteis, de lado, sem nenhum problema, porque ela desenvolveu outros interesses. E essa pessoa, o Bhagavad Gita chama de Mahatma, uma grande alma. Uma grande alma. Quer dizer, querer entender, Gyanavam, e querer entender quem ele verdadeiramente é. Tem uma passagem na biografia de Prabhupada, nosso guru, que quando ele foi dar uma palestra numa escola e basicamente eram crianças, né? Então ele não tinha como se aprofundar muito, mais ou menos da idade dele, imagino. Aí Prabhupada não sabia como, né? Lógico que ele sabia, mas ele falou, bom, eu não posso me aprofundar. Aí ele pediu para as crianças escolherem um menino mais inteligente da turma, né? Aí então escolheram um menino bem inteligente e chamou. O menino estava na descrição do livro que ele usava suspensório, um óculos de garrafa, aquela coisa toda. E chamou ele, menino, e perguntou para ele, quem você é? Uma pergunta simples, mas... Né? Aí o menino pensou, demorou para responder, coçou a cabeça e falou, eu não sei. A Prabhupada falou, realmente, você é muito inteligente. Pelo menos admitiu que não sabe. Eu vou te ajudar. Olha para a sua mão, né? Aí o menino olhou. Ele perguntou, você é a sua mão? Ele olhou, mexeu a mão e falou, não. Olha para o seu pé. Você é seu pé? Não. Você é sua orelha? Não. Então, foi perguntando diferentes, né? Então, quem você é? Ele falou, não sei. A Prabhupada falou, pois é. Nós não somos a mão, não somos o pé, não somos o nariz, nós somos o proprietário de tudo isso. Nós não somos o corpo. É fácil de entender isso, né? Nós somos o passageiro dentro do corpo. E chega uma hora que a pessoa, ela fica muito interessada em entender isso. Muito interessada em entender quem ela realmente é, e ela fica interessada em investir na sua verdadeira pessoa. Porque ela entende que se ela satisfizer o corpo material, isso vai ser bom, mas não vai resolver o problema dela. Porque, como eu já disse muitas vezes hoje, nós não somos o corpo. Então é bom cuidar do corpo, nós temos que fazer isso também, mas temos que alimentar a alma. E o alimento da alma, quem nos dá, quer dizer, a mamadeira da alma, a mãe divina é Radha. É essa manifestação misericordiosa feminina de Deus. Ela que alimenta, ela que vai dar esse conhecimento, ela que vai dar essa energia, esse alimento espiritual, esse Hari. Por isso nós cantamos esse mantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Isso é uma maneira de alimentar. E vocês vão experimentar isso quando cantarem, né? Quem canta tem experimentado. Isso no mundo todo.
Desde que Prabhupada, nosso mestre espiritual, chegou aqui no Ocidente, no ano de 65, e trouxe na sua pequena bagagem esse mantra, esse cantar, ele conseguiu influenciar milhões de pessoas. E existem infinitos testemunhos de pessoas que cantaram e sentiram coisas maravilhosas, né? Mudanças. Primeira coisa, você começa a enxergar esse mundo de uma forma diferente, com olhos espiritualizados, porque esse cantar, ele remove essa cortina chamada Maya da ilusão material. Você começa a enxergar as coisas de uma forma diferente. Isso é muito importante. Como eu sempre digo, o conhecimento védico, ele não é para dar informação, ele é para trazer transformação mesmo nas pessoas. Então, o cantar, ele faz com que o conhecimento espiritual, que já está dentro de nós, ele desperta. O som é muito poderoso, ele desperta. O conhecimento já está lá dentro. A coisa mais comum, eu já pratico a consciência de Krishna há um certo tempo, conversando com as pessoas, a coisa mais comum as pessoas falam, realmente está batendo com tudo que eu penso, só que eu não sabia que eu pensava assim, mas é assim que eu penso. Só que eu não sabia que eu pensava assim. Começa, né, uma coisa que está dentro de todo mundo. É muito impressionante. Então o cantar, ele desperta. E isso é explicado nas escrituras. Vasudeva Bhagavati Bhakti Yoga Prayojitaha Janayati Shubhairagyan Gyanancha Jadahaitukam. Explica que o cantar, que é a base da Bhakti Yoga, do processo devocional de Bhakti, ele faz com que Janayati Shubhairagyan Gyanancha Jadahaitukam, que a pessoa vairagya, ela perde a relação doentia com as coisas. A palavra raga vem da palavra raja. A palavra raja significa paixão. Paixão no sentido de você não querer saber o que vai acontecer, você quer aquilo, não importa como, não importa de que maneira, então você fica alucinado por algo, obcecado, né? E vairagya significa que você perde isso. Você não fica, seus sentidos já não se precipitam tão fortemente para as coisas. Você fica mais tranquilo e mais utilizando a razão ao analisar tudo. Tem essa tranquilidade. Então, isso é uma coisa. Vairagya. Igyanancha, Jadahaituka. Igyanan, de novo, essa palavra Gyana, conhecimento. Ahaituka, sem causa. Você canta e o conhecimento sem causa se manifesta. O que é conhecimento sem causa? Que não é um conhecimento que você precisa estudar, pesquisar e fazer cursos. Isso pode até ajudar. Mas sem causa significa que dentro de você esse conhecimento se manifesta. Você começa a entender com uma intuição, algo transcendental. Simplesmente por cantar, né? Que é o que eu disse no início. Que Deus dá o esquecimento e dá o conhecimento. E quando você faz um movimento, um pequeno movimento em direção às coisas espirituais, toda uma revolução interior começa a acontecer. Pequeno movimento. Mas você tem que fazer a sua parte. Você tem que dar, assim, o start, né? Pequeno movimento. E esse movimento não é algo doloroso, não é algo difícil, não requer sacrifício, renúncia, nada. É o movimento de simplesmente cantar, como nós chamamos o movimento de Sankirtana. Cantar os nomes de Deus, chamar por Deus, né? Essa é a humildade que nós precisamos ter. Chamar por Deus e reconhecer que estamos aqui embaixo, nesse mundo escuro, cheios de perigos e problemas e presos a uma rede, como um peixe, que é desejos e mais desejos e mais desejos de muitas vidas. Uma situação muito difícil. Nós sabemos o que vai acontecer conosco amanhã. Nosso karma é uma incógnita, né? Nós não sabemos o que nós fizemos.